É uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez, pastor Jair. Pastor Jair, por favor. Só corre um grande risco falando isso. Esse povo tão carinhoso aí. Irmãos, como eu disse, é uma honra muito grande estar aqui, mais uma vez, né? Primeira vez que eu vim aqui, eu vim atraído pelo trabalho da pastora Arlete, né? Conheci o trabalho dela pela internet, o trabalho que ela faz com as crianças, e eu tenho no meu coração, desde quando eu me converti, tem pouco tempo, né? Novinho, tem pouco tempo de converti, eu era adolescente. Eu costumo dizer que eu era pequeno, porque pequeno eu sou até hoje, mas eu era novo, né, quando eu me converti. E eu sempre tive para mim que a gente precisa aprender. E esses 40 anos de fé, eu cheguei numa grande conclusão que eu ainda não aprendi nada. Eu ainda tenho que aprender. Então, eu tive o privilégio de aprender um pouco, né, levei materiais da pastora Arlete, do trabalho daqui, implantamos um trabalho lá. E estou aqui de novo, vim dessa vez porque eu fui fazer um seminário, um curso, lá na ETAD. Eu fiz seminário da ETAD há mais de 30 anos atrás. E agora estamos levando de novo o ETAD para abençoar alguns pastores de alguns ministérios. E aí nós viemos de novo para tentar aprender. Ou seja, a gente não consegue aprender. Estamos tentando aprender ainda. Mas é um prazer muito grande. Com dessa vinda, nós aproximamos do pastor Jair e do irmão Sebastião, pastor amado, que preparei o quarto para o senhor lá, o senhor não foi, está até hoje, eu tenho que fazer ele, mas está guardado, está arrumado. Seu filho é testemunha disso, né, pastor Jair? Você viu o quarto dele, eu falei, mas isso aqui? Eu falei, não, isso aqui você não pode. Isso aqui já está... Ele vai vir aqui ainda. Trago um abraço da igreja, Nazareno, trago um abraço da minha esposa, temos pouquinho tempo de casado também, só 38 anos, 39 fizemos agora. A mulher que foi separada por mim, corajosa, aventureira, vai para o céu direto, porque só dela me tolerei esse tempo todo, ela já ganhou o passaporte. Mas, queridos, eu vendo o senhor ministrar aqui sobre oferta, eu fiquei pensando por que nós estamos próximos. Porque a gente tem a mesma visão nesse sentido. Hoje a gente vê tantas pessoas fazendo apelo para a oferta e dizendo, né, a igreja está precisando, a igreja nunca precisou de oferta. Ela nunca vai precisar. Ela tem um Deus que é galardoador daqueles que o temem e buscam. Nós é que precisamos ofertar, nós é que precisamos dizimar, e por causa da nossa necessidade, Deus criou essa oportunidade. Mas não é o que a gente escuta por aí, né? Quem perde somos nós. Que coisa maravilhosa, só me fez até mudar a direção da palavra, porque eu fiquei pensando em algumas coisas que eu ouvi aqui nessa manhã. Com certeza no mundo nada se cria, tudo se copia, nós vamos copiar isso também. Mas, queridos, lendo aqui, juntos somos melhores. A gente fica pensando, pastor, em alguns ditados mundanos do mundo, né? Algumas pérolas deste mundo, que tenta nos mostrar uma outra direção. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir dizer o seguinte: é melhor lidar com o animal do que com o ser humano. É melhor. É mais fácil conviver com animais do que conviver com seres humanos. O ser humano é muito complicado. Disse um estudo que alguém fez por aí, que nessa pandemia, um dos únicos segmentos que não teve grandes problemas foi o segmento de pet. Quem trabalha com pet. Interessante isso. Não tiveram muitos problemas. Aliás, pelo contrário, muitas pessoas que se alojavam dentro de casa começaram a cuidar muito mais dos seus pets. Não é comum hoje você ver pessoas que às vezes trata melhor o pet do que
que é a própria família, né? Nada contra a questão de tratar bem o seu pet lá, né? É porque eu tenho veterinárias lá na igreja, se eu falar isso, elas me batem. Mas a realidade é que nós, que a gente escuta isso toda hora, todo dia, todo momento, tentando nos incentivarmos, não valorizar o próximo, não valorizar o ser humano, entender que a criação, muitas das vezes, é bem melhor de ter convivência com ela do que com o próprio ser humano. A gente, às vezes, se perde muito nisso, né? E aí você começa a pensar em alguns motivos. Você fala, mas se eu maltrato meu irmão, ou faço alguma coisa que ele não gostou, ele fica com raiva, e às vezes a nossa amizade nem volta mais como era antes, fica difícil, fica complicado. Às vezes a gente fica com ódio, com raiva, com rancor, a gente vai guardando essas coisas, e a gente fala, não, com o animal não tem isso, é verdade. Eu tenho, em casa tem um cachorrinho, não sei se o pastor Jair vai lembrar dela, mas a esposa, o Rabito, pequenininho, e eu brinco muito, mas minha esposa, a gente é novinho, então a gente tem a mania de ficar brincando, a gente brinca muito. E eu sou muito moleque, vocês não me conhecem, vocês acham que eu sou essa pessoa mais séria, mas não sou. Sou muito moleque, brinco muito, e a gente brinca muito. E o Rabito, todas as vezes que eu aproximo dela, que eu finge que eu vou fazer alguma coisa, ele fica bravo, ele voa em mim, e aí eu falo, meu filho, é eu que compro sua ração. Eu falei, é eu que compro. Aí ela fala, não, é eu que compro. Eu falo, mas é eu que dou o dinheiro. Eu tento mostrar isso para ele, ele não entende. Ele defende ela de todos os jeitos. Aí eu brinco com ele, sai para lá e tal. Daqui a pouco ele está pulando em mim de novo. Aí a gente pensa que por causa dessas situações, o animal é mais importante do que o nosso próximo, do que o nosso irmão. A gente começa a entender e a aceitar essa mentalidade que o mundo tenta nos impor, né? Tem cada histórias que, se a gente fosse contar aqui com relação a isso, alguns ficariam assustados. Mas é verdade, pessoas que às vezes investem muito mais numa criação do que em qualquer pessoa. Ele acha que é isso que é o correto, o amor dele está muito mais. Às vezes o pai e a mãe estão no asilo, e o animal está dentro de casa ali, bem cuidado, bem tratado. É um negócio assim, meio assustador, mas é próprio do sistema que tentam implantar na nossa mente. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com tudo isso? Nós vamos chegar lá. Porque nós precisamos entender que normalmente, por que o senhor está dizendo a palavra normalmente? Porque Deus é soberano, Deus usa o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser. Então Deus usa animal, usa o que Ele quiser usar. Mas a prioridade de Deus não são criaturas. A prioridade de Deus é o ser humano. O Senhor não veio, não morreu, não desceu da sua glória, despiu de toda a sua glória para morrer por um animal. Mas morreu por mim e por você. Ele, apesar de o mundo tentar mudar esse conceito, o conceito de Deus ao meu e seu respeito é que nós valemos a pena para Ele. Ainda que eu e você olhamos um para o outro e falamos, não vale a pena. Mas Deus olhou e falou, vale a pena. Aleluia. E pela ótica de Deus vale a pena, né? Só que normalmente, como eu disse, Deus, Ele pode usar o que Ele quiser, mas Ele usa pessoas. E nós, queridos, somos carentes um do outro. Nós precisamos de ajuda, precisamos de orientação, precisamos de conselho. E isso está na vida do próximo, na vida de alguém que muitas das vezes a gente não dá tanto valor, mas é quem Deus vai usar para nos abençoar. E por mais que esta convivência com o ser humano seja complicada, né, seja difícil, você pode abençoar pessoas, pode ser abençoado. Muitas coisas que o pastor Jair precisa aprender na sua caminhada, na sua trajetória, está na vida de outra pessoa. É outro que vai conseguir colocar isso para ele, trazer isso para ele. Muitas coisas que eu preciso, está na vida do pastor Jair, na experiência que ele já teve, no conhecimento que ele adquiriu,
na coragem que ele impõe, nas atitudes que ele tomou, e isso serve para mim como exemplo, como encorajamento, isso me ajuda. Querido, por mais que o mundo tente mostrar que não vale a pena estarmos juntos, estarmos perto, Deus tem razão no seu projeto, quando Ele fez o homem e diz que nós deveríamos, é melhor ser dois do que um. Quando Ele diz, olha, é preciso isso. Senhor, mas o homem tem dificuldade, é difícil, Senhor. O homem peca, o homem erra, o homem trai, mas o homem ainda é o melhor que nós temos para andarmos juntos nessa terra. E, na verdade, não conseguimos sermos felizes se estivermos sozinhos. Imagina se nessa manhã não tivesse ninguém aqui para ter esse momento de louvor. E não tivesse nenhum de vocês aqui, teria sentido eu estar pregando com essa eloquência aí, que eu acho que estou, como diz o outro. Mas teria sentido? Não teria. Até para mim, não, só pode pregar até para as cadeiras, posso, mas que é mais difícil, Você já prega com desânimo, né? Você já fica mais... Está vendo como é que é a importância? Agora imagina se você tivesse vindo, mas não tivesse ninguém que pudesse falar com você sobre o amor de Deus, sobre nada do que você veio para buscar nessa manhã. Está vendo como é que as coisas se encaixam? E com todo respeito, qual de nós que estamos aqui que somos perfeitos? Pelo menos eu não sou, em nada. Mas nós nos completamos, porque juntos somos melhores, juntos podemos. Muitas vezes a bênção, querido, que a gente está tanto esperando e buscando, está na vida do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso amigo, do vizinho, da família. Está ali o que a gente tanto precisa. Como também está na nossa vida aquilo que ele precisa. Né? Pode estar em uma amizade, em uma aliança, em um casamento. A bênção que eu precisava de matrimônio estava na vida da Rosa. Quando eu vi, foi amor à primeira vista. Até porque ela é bonita e eu sou feio, eu fui inteligente. Eu falei, epa. E eu orei mesmo, irmão. Ela não sabe, não pode saber muito. Tomara que ela não escuta isso. Eu orei muito. Deus, eu não posso perder. Arruma um jeito, Senhor. Aí Deus falou, vou te dar uma força. Te dar uma força. Só conheceu minha esposa, né? Bonitona, né? Mas diz que coruja que não gava o toco, fogo nela, então tem que gavar. Mas, bom, vamos continuar aqui. No primeiro momento, nós podemos pensar que andar sozinho é melhor. A gente vai mais rápido. A gente não tem que tolerar o mau humor, né? Os atrasos. Quem é casado aqui? A grande maioria, né? Será que eu não apanho, não? Mas quando a gente arruma para sair, a gente fica, corre bem, arruma bem. Não é assim, homens? Vai bem. Ô, bem, eu estou atrasado, bem. Mas é fácil, nós só vestimos uma calça, botamos uma camisa, já, nem o cabelo direito, repetia, já vamos embora. Elas não, tem que ir. Né? É a obra-prima da criação de Deus, então tem que, a coisa é diferente. Mas é isso, a gente às vezes não, a gente acha, é tão difícil tolerar os atrasos, né? O mau humor, a indiferença às vezes do próximo, a ingratidão. Mas mesmo assim, querido, é melhor sermos dois do que um. É melhor caminharmos juntos, somarmos um na vida do outro do que um. É bem melhor isso. Isso é a lógica. Lógico, nós às vezes até pensamos isso, mas não é salutar, não é saudável tentar andar sozinho. A verdade é que eu não sou perfeito, como nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos um dos outros. Nós dependemos um dos outros. Eu fico pensando como é que Deus é tão fantástico, que por mais que a gente escuta algumas pessoas na sua ignorância, eu não preciso de ninguém. Cara, você precisa do cara que plantou lá no campo o arroz. Você precisa do cara que preparou ele.
você precisa da empresa que empacotou, e você precisa do caixa para você comprar o arroz, você precisa de todo mundo. Aí o cara fala, não precisa de ninguém, precisa das coisas. E eu estou falando de coisas tão simples. Aí você fala, não, eu não preciso de nada, eu tenho minhas condições, meu. Tá, mas você vai. Eu ando de avião, mas você precisa do piloto. E olha que eu vim de avião de lá para cá e dei uma tremida assim. Eu falei, Deus, eu ainda queria estar lá na igreja vendo os irmãos. Ajuda aí, Senhor, dá uma força, o negócio. Contando os minutos para chegar, entendeu? Mas a gente depende dele. Imagina se o piloto chega lá, se põe um avião e não tem piloto. Como é que você vai? Então a gente depende. A gente é dependente. Como eu disse, às vezes pensar que ir sozinho a gente vai mais rápido, mas a gente não vai mais longe. É melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. É melhor ser dois do que um, porque se um está sentindo frio, o outro o aquece. É melhor sermos unidos, porque isso soma. Hoje, pastor Floriano, pastor Jair, qualquer um de vocês que forem a Belo Horizonte, tem um lugar para ficar, é simples, mas tem. Você pode até querer ir para um hotel, para um lugar, mas aqui, se você for simples como eu, minha casa está aberta. E eu não falo isso por falar, eu estou falando de coração. É uma realidade. O pastor esteve lá em casa, ficou lá com a gente, né? O Sebastião esteve lá, mas a Rosa ficaram lá conosco. E hoje eu estou aqui, eu estou na casa do irmão, né? Estou sendo cuidado por ele. Hoje já está, sabe, querido? A gente precisa disso. E não é precisar porque não tem condições de ir para um lugar melhor. É precisar porque isso faz toda a diferença. Esse calor, esse sentimento. Eu estava em Campinas fazendo curso e eu fiz uma logística errada. E o lugar é muito longe, muito retirado, não tem nada. E para me voltar para lá, eu aluguei o carro para hoje de manhã, para ontem de manhã, porque eu queria vir aqui à noite, vir para cá à noite, ficar aqui, e estar aqui hoje de manhã. Só que eu fiz essa logística errada, e quando foi no sábado, eu estava muito cansado, e eu liguei para o pastor Jair, eu estou numa situação meio difícil, porque eu volto para lá, para depois voltar para cá, eu não sei se eu aguento. Ele, não, vem para cá, nós já estamos esperando, vamos almoçar. Olha, o senhor não podia ir num restaurante? Mas é a mesma coisa. Conheci lugar aqui que eu nem imaginava que tinha. Passo às vezes na serra ali do lado de lá, você nem sabe que tem aquela área lá. Está vendo a importância dessa unidade? A importância de juntos somos melhores. O que é ser melhor? Eu posso somar alguma coisa na sua vida que eu vou melhorar o seu relacionamento, a sua vida, o seu dia a dia. Como você pode somar na minha vida algo que vai melhorar isso, que vai somar isso, que vai acrescentar nisso. Nós tivemos ontem uma boa tarde, batendo papo, quantas coisas eu pude acrescentar na minha vida conversando com eles. Quantas coisas somaram. Está vendo a importância de estarmos assim? Mas eu não quero ficar só nessa história, eu quero pegar um texto como base. Graças a Deus, né, pastor? Porque diz que... Abra sua Bíblia aí, em Ruth, capítulo 1. Aleluia. Eu vou pegar o versículo 14. E eu não quero me deter na realidade, na história. Eu quero trazer a importância dessa unidade. Quero respaldar o que a gente estava falando aqui, como é tão importante. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim, eu vou ler o 14, vou ler o 15 e vou ler o 16. Na verdade, eu estava pensando em ler todo o capítulo 1, porque ele é fantástico. Ele na verdade, ele traça tudo isso que nós estamos falando, ele mostra com clareza tudo isso que nós estamos falando, e que alegria eu fiquei quando eu vi o tema que vocês estão debruçando sobre ele. Eu acho que é esse mês, não é isso? Que coisa maravilhosa. Tentar mostrar esse lado, porque toda hora nós estamos sendo bombardeados pela internet, pelos dizeres, pelos provérbios do mundo, ao contrário. Mas vamos lá, diz assim o versículo 14.
Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 14. Versículo 15 diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, pois, com a tua cunhada. Agora, esse versículo 16 é algo que nos impressiona. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, aleluia, onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei ali. Olha só, pastor Jair deve ter feito isso, pastor Floriano já deve ter feito isso, muitas vezes, pegar convites de casamento, que essa frase está lá, né? Mas a verdade é que as pessoas nem entendem o contexto do que está dizendo. Isso aqui não é um momento de alegria, porque é legal você botar, né? O seu Deus é o meu Deus, seu povo é meu povo. Você está casando, o negócio está tudo legal, né? Você está doido para ir para a lua de mel, está tudo certinho, tudo arrumado. Só que aqui nós estamos falando de uma situação muito difícil. Elas estavam numa crise terrível. Nós estamos falando de uma cultura totalmente diferente do que nós conhecemos no Brasil. Aqui tem muitas mulheres, e a grande maioria delas devem ser independentes, eu creio, até financeiramente, trabalham, cuidam da sua vida, têm, né, as suas condições. Mas nós estamos falando de uma época diferente. Nós estamos falando de uma cultura onde aquelas mulheres perderam o seu chão. O marido havia morrido, os filhos haviam morrido. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos. Ruth e a outra perdeu os maridos. E elas sabiam que agora não era uma coisa muito fácil para elas sobreviverem. Por quê? Porque era necessário dentro daquela cultura que elas fossem resgatadas por um parente mais próximo, para que elas continuassem sobrevivendo socialmente, tivesse alimento, tivesse nome. Essa é a grande realidade. É nesse contexto que uma mulher que não tem nada a ver com Belém de Judá, que é moabita, que é de uma terra estranha, que conhece um Deus estranho, por conviver, irmãos, olha que coisa fantástica, a convivência com as pessoas, elas acrescentam na nossa vida. Por conviver com a sua sogra, ela toma uma decisão inédita. Ela diz: epa, eu não vou embora mais não. Eu convivi com você. Eu convivi com meu sogro. Eu aprendi sobre um Deus diferente de Belém de Judá. Eu entendi que existe um Deus que faz milagres. E é engraçado que os papéis invertem. Porque quem deveria estar tendo toda essa convicção não era Ruth, era Noemi. Porque ela que veio da terra de Belém, que é a terra do pão. Aí, olha que loucura quando nós, e aí quero abrir um parênteses para te dizer, cuidado quando você sai desesperado para buscar pão em lugares errados. Porque ali era a terra do pão. Mas eles entraram numa dificuldade, mas é melhor estar em dificuldade na casa do pão do que tentar buscar pão no lugar que não é a casa da provisão. E elas foram para lá. Elas saem, diz a Bíblia que houve uma grande crise por causa da época dos juízes, e aí elas vão buscar pão num lugar distante. E agora o texto começa dizendo que Noemi, nessa situação, ela diz: ouviu falar que Deus de Israel estava abençoando a terra do pão. Aleluia. Você pode passar por crise, você pode passar por luta, você pode ter dificuldade, mas se você permanece na casa do pão, Deus vai alimentar você e tua casa, Deus vai alimentar você e tua família, porque nunca vai faltar a provisão dentro da casa do pão. Pode faltar o pão momentaneamente, mas não vai faltar a provisão. Como é que é isso, pastor? Pode. Pode acontecer de um dia de manhã não ter o pão, mas à noite vai vir, porque o Deus da provisão vai olhar sempre para a casa do pão.
Mas ela esqueceu disso, e ela agora sai, e agora ela está numa situação difícil, ela tem que voltar. Ela tem que voltar para a sua terra, porque não tem mais como viver. E acho interessante que ela libera suas noras e diz, olha, vocês são jovens, vocês vão achar um casamento ainda, vai continuar suas vidas, alguém vai... Mas eu não, eu vou morrer, eu não tenho outra saída. Eu vou voltar para onde eu não devia ter saído. Eu vou voltar para onde tudo começou. Eu vou voltar para onde eu sei que lá eu tenho socorro. Eu sei que meus parentes hoje talvez nem vão me resgatar, pela minha idade, pela situação que eu fui, pela vida que eu estou levando. Talvez eu não tenha essa chance, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para lá. Vocês podem ir embora. E aí, uma das noras dela, eu acho interessante que nem todo mundo que nos beija nos quer bem. Parava para o outro dia, mas é verdade. A gente tem que observar. Aí ela abraça e beija e vaza. Vai embora. Ou seja, resolva os seus problemas, que eu vou resolver o meu. Largou ela sozinha. Agora imagina se Noemi tivesse continuado sozinha, de idade, não teria como ela catar o que caísse do campo, não teria nem idade, não tinha mais idade para isso, não tinha mais vigor para isso, não tinha mais condições para isso, não tinha mais aparência para que ela fosse desejada por algum parente mais próximo, que tanto é que o primeiro nem quis, acho que ele não deve ter visto o Ruth. Ele falou, não quer não, resolve você é meu resgate ela, né? É claro que a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que foi isso que ele fez, que ele rachou fora. Ele não, estou passando meu direito. Né? Quem que é? Noemi, não, pode resgatar. Resgata você aí. Mas a verdade, querida, é essa. Porque imagina ela voltando sozinha. Mas graças a Deus que ela não estava só. Que ela tinha alguém do lado dela que não só por generosidade, mas por entender também o tempo precioso que eles passaram junto, as coisas que ela aprenderam, as coisas que Noemi também despejou sobre Ruth, ensinou a ela. Tanto é que ela não conhecia o Deus verdadeiro e passou a conhecer por causa da convivência. Aleluia! Quantas vezes a nossa família, a nossa casa foi mudada porque Deus pôs alguém no nosso caminho. Deus levantou alguém na nossa direção. Deus colocou alguém para nos mostrar como resolver a coisa da maneira mais fácil. O que isso quer dizer? Quero te dizer que é importante, com muito respeito, essa pessoa, não é para ela agora não, essa pessoa que está do teu lado aí, tem muito problema, tem muita dificuldade, sabe? É meio difícil de engolir. Mas é o melhor que você tem, porque Deus vai usar a vida dele, vai usar a tua vida. Não é bom querer caminhar sozinho, não é bom querer fazer as coisas só, porque Deus com certeza vai te visitar, através de uma palavra que Ele tiver para te dar, através de uma atitude que Ele vai te dar, através de um momento difícil que Ele vai te socorrer, ou que vice-versa, você vai fazer com Ele. Aleluia! Esse é o projeto de Deus, usar pessoas. Deus não vai usar criaturas, Deus vai sempre usar pessoas. Olha aí, eu estou aqui hoje, tendo o privilégio de pregar junto com vocês, de ministrar a palavra por causa de uma atitude da pastora Arlete, de ser cortês, gentil, de, sabe, falar, não, pode vir. Eu falei, sou meio doido, meio atrevido, falei, eu queria ir aí, pode vir, só vai ser bem recebido. E fui bem recebido, estou aqui de volta. Está vendo a importância? Está vendo a importância? Quantos lugares a gente, às vezes, não fica meio assim, não, nós viemos, fomos recebidos, me deu material, estou à disposição, vamos servir, vamos fazer, porque esse é o coração dessa igreja. Estou falando isso para bajular, é uma verdade, eu sou experiência disso, sou testemunha disso. Né? Então, querido, aí agora elas voltam, e quando ela diz para sua nora, pode ir embora, cuidar da sua vida, ela diz, não, eu aprendi com você, eu já sei que tem um Deus lá diferente, onde você for, e é nesse contexto de lágrima, de dor, que ela diz, onde você pisar, eu vou pisar, onde você for, eu vou ir, onde você morrer, eu quero morrer, eu quero ser sepultada, o seu povo,
É o meu povo. Mas não era, o povo dela era um povo diferente. E agora ela diz, não, nós agora estamos juntas. Agora há uma aliança, há uma convivência, há um elo, há um amor. Nós estamos próximas. O seu povo vai ser o meu povo. Eu vou com você. Aleluia. Como é que aquela mulher ia sobreviver à viagem de volta? Porque nós não estamos falando hoje de avião, de conseguir alugar um carro. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de a pé ou de jumento. Nem jumento ela tinha. Era a pé mesmo. Estou falando disso. Como é que ela sobreviveria? Ia sobreviver voltando para casa, andando a pé. Calor que aqui não está fazendo, que é bem pior, né? Porque nós estamos falando de uma área seca, uma situação bem pior, sozinha. Mas ela não estava só. Fico eu imaginando, em alguns momentos daquela travessia, ela dizendo, eu tenho que parar. E a Esther falando, vamos continuar. Aleluia. Ruth falando, vamos continuar. Vamos continuar. Imagino, às vezes, Ruth falando, será que nós... E ela falou, não, vamos continuar. Porque um ao outro ajudou. E seu companheiro diz, esforça. Aleluia. No momento do desânimo, da dor, do fracasso, o seu companheiro vai dizer, não, vamos embora, vamos continuar. Vai valer a pena, vamos continuar. Não, vamos parar por aqui. Por isso é importante estarmos juntos. Mas quando chega lá, o quadro também inverte. Por quê? Ruth não tinha conhecimento da região. Não sabia dos costumes. Não sabia nada sobre eles. Ela tinha uma amiga. Ela tinha uma irmã. Ela tinha uma parceira, tinha uma companheira. Ela não sabia nada daquela região. Mas a sua sogra sabia. Aleluia. Eu não sei andar aqui. Mas você sabe. Ontem nós podemos andar por vários lugares. Eu não saberia ir lá. Mas o meu amigo sabe. O meu companheiro sabe. Eu não conseguiria nem ir lá. Mas o meu companheiro consegue. Está vendo a importância? Eu nem sabia que tinha um restaurante tão bacana igual aquele. Mas o meu companheiro sabia. Ela não sabia nada do costume da região. Mas ela tinha alguém que estava com ela, que sabia sobre a região. E aí orienta ela, olha, você vai ter que entrar por esse caminho. Você vai ter que fazer dessa forma. As coisas vão acontecer. Está vendo a importância do próximo? Está vendo a importância de alguém que está junto com você? Está vendo por que o inimigo investe tanto em divisão, em separação? Está vendo por que o inimigo investe tanto em tentar menosprezar o ser humano, em dizer, não, fulano é complicado. Querido, eu não conheço, talvez você conheça, mas eu não conheço ninguém que não é complicado. Cada um de nós temos nossos defeitos em particular. Querido, a gente é muito bom para a gente mesmo. E mesmo assim, de vez em quando. Essa é a realidade. Mas a gente tem uma ótica de olhar o próximo de uma maneira que a gente queria ser e não é. A gente tem essa ótica. Por isso que eu fui atraído pelo Evangelho. Porque quando eu entendi o meu chamado, eu disse, mas como é que Deus pode chamar uma pessoa como eu? Não tem lógica. Deus não me chamou por necessidade, chamou por misericórdia, porque por necessidade ele tem um monte, milhões de pessoas melhores que eu. Ele olhou por misericórdia. Sabe por que Deus te chamou? Por misericórdia. E às vezes a gente não quer ter misericórdia do nosso próximo. Sabe por que Deus nos salvou? Por misericórdia, por amor, porque Ele teria todos os motivos do mundo, com todo o respeito, para dizer, todo mundo, menos o pastor Jair. Você não, cara, você está no fim da fila aí. Ué. Não está muito no fim da fila, porque eu estou atrás de você, então eu estou lá atrás aí. Mas ele olhou e falou, não, pode vir. Mas pode vir. Ou alguém aqui, Deus chamou porque era santo. Eu estava em santidade, Deus falou, eu vou querer você. Não, querido. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecado. É por isso que Ele nos chamou. Ele orou e diz, vinde benditos. Olha que palavra que eu não consigo entender. Vinde benditos do meu... Como é que eu sou bendito do Pai se eu não presto, se eu não estou valendo nada? A Bíblia diz que todos os pecados estavam separados. E Ele vai
quebra essa palavra e diz assim, ó, pode vir. Você é bendito. Você é bem-aventurado. Você vai ser feliz. Porque, querido, eu e você conseguimos ver o presente. E lembrar alguma coisa do passado. Mas Deus vê o nosso futuro. Aleluia. Deus está vendo o nosso futuro. Deus conhece o nosso amanhã. Deus sabe o que nós vamos ser. Deus sabe o que está preparado para nós. Oh, glória a Deus. Então, querido, vale a pena aqui nos esforçarmos para amarmos uns aos outros. Tem que se esforçar. Mas tem que entender esse princípio. Eu gosto quando alguém pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Ele diz, não. 70 vezes 7. Vai contando aí para você ver. Se você quiser fazer até na matemática, você perde a conta. Você não vai conseguir. Você vai... O que o Senhor está dizendo aqui? Perdoa ele para sempre. Vai perdoando. Porque ele vai cair outra vez. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes ele cair? Eu estou com um rapaz que eu... Sabe quando eu até contei isso para o pastor Jair. Tratei como mais do que filho. Andava comigo, viajou comigo, foi para todo lugar. E aí um dia ele surtou lá e resolveu. Deixou a casa do pão, abre aspas, porque lá estavam oferecendo alguma coisa melhor. Banquete acaba. Provisão é permanente. Deixa eu repetir isso para você. Banquete, ele acaba. Ele pode ser bonito, mas ele acaba. Agora, provisão, ela é permanente. Ela pode até não parecer um banquete, mas ela alimenta você. Ela sustenta você. Ela mantém você. E ele foi embora. Aí agora, depois de uns 3 anos, ele está doente, infelizmente, numa situação bem difícil, passando muita necessidade. E aí resolveu a me dar a oportunidade de aproximar. Ele nem aproximou, ele me deu a oportunidade. Deu uma abertura, eu fui para dentro da casa dele de novo. Estou abraçado com ele de novo, estou caminhando com ele de novo. Voltou para a igreja, estamos caminhando. Estamos alegres, está alegre. Aí alguém diz assim, pastor, mas... Eu falei, olha, quando eu aceitei Jesus, eu perdi a vergonha. Eu tinha vergonha, eu perdi, ela acabou, não tem mais. E quem é que me disse que eu tenho direito agora de querer? Não, porque quem é que me disse isso? Porque quem me garante que amanhã eu não vou precisar mais dele do que ele de mim hoje? Quem garante isso? Irmãos, eu quero terminar te dizendo uma coisa muito triste, mas muito verdadeira. Nós estamos numa fila. Que é isso, pastor? Estamos. Nós estamos numa fila. E o grande problema é que nós não sabemos que hora que vai chamar a nossa senha, mas vai chamar. Quem foi, já foi no médico, os caras... Agora põe no telão, né? E aí você olha, né, o seu número, você vai lá para ser atendido. Nós estamos numa fila. Ela é pior que ela é invisível. Aquela, pelo menos, você dá conta qual o número que está chegando, quantos faltam. Essa você não sabe. Eu posso ser o próximo número. Você agora. O certo é que vai ser chamado. O certo é que esse número vai ser chamado. E olha, pasmem, todos nós estamos nessa fila. Todos nós temos um número. E vai chamar. A hora vai chegar. E na hora que vai lá assim, Aldo, eu vou dizer, para, eu não, eu sou pastor. Ele vai dizer, vamos embora assim mesmo. Não, mas aqui, deixa eu explicar para o senhor, vamos embora. Não tem explicação. Porque não tem nem argumento. Chegou. E aí a gente, por mais que a gente seja, não concorde com essa fila, ela é justa. Ela leva um milionário e ela leva um morador de rua. Ela leva um intelectual e ela leva um ignorante. Ela leva uma modelo e ela leva uma pessoa que o mundo diz que é comum aos olhos do mundo. Ela leva alguém muito esperta e leva um bobão. Ela leva qualquer pessoa. O dia que chamar a senha, tem que ir. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue saber que número é a sua senha? Então o que nós precisamos fazer? Servirmos o nosso próximo da melhor maneira possível.
que nós precisamos fazer? Fazer valer a pena o tempo que estamos vivendo aqui. Precisamos fazer valer a pena o tempo que estamos passando por essa terra. Faça seu irmão sorrir. Dê ele motivo de alegria. Dê ele motivo de prazer. Dê ele motivo de olhar para você e dizer: aleluia, meu irmão me ajudou. Ele somou na minha vida. Para que quando você partir, querido, ele possa olhar para trás e dizer assim: uau, ele somou muito na minha vida. Então faça isso valer a pena. Como é que eu posso fazer isso valer a pena, pastor Jair? Amando mais, servindo mais, se entregando mais, sendo mais compreensivo. Assim vai fazer valer a pena. Perdoando mais. Querido, eu vou te dar uma notícia triste, mas seu irmão não vai parar de pecar contra você. Não vai parar. Ele pode até diminuir, mas ele não vai continuar errando. Porque isso é nosso. A gente é assim. Ele não vai concordar com você 100% em tudo. Nem todo dia, por mais doce que ele esteja, o pastor Jair vai estar aqui. Um dia vai falar: hoje não está muito legal, não. Se falar não, para ele não te excluir. Mas é assim ou não? É verdade. Porque nós temos as nossas lutas, nossas dificuldades, mas somos importantes. Sabe, senhor Floriano, nós somos importantes. Nós podemos somar na vida do próximo. Querido, como é bom você olhar e dizer: eu posso acrescentar na vida de alguém, ou alguém pode acrescentar na minha vida. Aleluia! Juntos nós somos mais fortes, somos melhores. Aí, quando ela recebe a orientação da sua sogra, diz assim: olha, vai lá, chega, espera primeiro, você fica calma. Ela sabia até como é que ia acontecer. Ele vai comer, vai colher tudo que tinha que colher, vai contar o seu celeiro, vai ficar alegre, porque tem muita coisa para negociar, e ele vai beber, é o costume deles. E ele vai ficar embriagado, ele vai deitar, você vai lá e descobre o pé dele. Você está dizendo para ele: olha, me resgata, me salva, me dê a oportunidade, eu sou da sua família, você é o meu resgatador. Ela saberia disso? Não, porque ela era moabita, então ela não saberia disso. Mas a sogra dela sabia. Tem coisa que você não sabe, mas tem alguém que Deus está levantando do teu lado que sabe. Tem coisa que você não consegue, mas tem alguém do teu lado que sabe e consegue. Tem alguma coisa que você não tem a força suficiente, mas alguém que Deus está pondo do teu lado tem força suficiente para ele e para te dar a mão. Tem coisa que alguém não sabe, mas você sabe. Tem coisa que você pode acrescentar na vida das pessoas. Estava comentando com o pastor Jair, disse assim: eu estou perdido dentro de um elo, eu fiz a coisa certa, eu sei que eu estou fazendo certo, mas falta alguma coisa para encaixar no meio. Aí ele falou: é isso, isso. Oh, aleluia. E já disse, né? De bom mineiro que eu sou, já disse: posso levar? Dá para o senhor pedir a pastora Arlete, e ele já arrumou, ela já chegou hoje, eu trouxe a sacola para você com os negócios. Aleluia, já marquei ontem mesmo, depois daquela reunião, marquei lá, uma reunião com todos os pastores, nós temos novidade, coisa boa. Oh, aleluia. Ainda vou chegar e falar: Deus me deu. Eis que eu recebi do Senhor. Claro que foi Ele que me deu, mas não custa a gente ficar alegrezinho um pouquinho e pensar que a gente pensou nisso sozinho. Está vendo como é que a gente é vaidoso? A gente é, querido. Mas a gente pode somar, meu amado. A gente precisa um dos outros. Esse tema que vocês estão desenvolvendo, ele é real. E ele é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é você viver sozinho, é você, cada um por si. E como diz o ditado do mundo, Deus por todos. Não, não. É uns aos outros ajudou. É se unir, é se aproximar. A igreja é mais forte, a igreja é mais salutar, a igreja é mais saudável, quando ela está unida, quando ela está próxima. E aí sabe o que acontece? Aquele homem vai comprar a briga daquela mulher. Ele chega no parente e diz assim: ei, psiu, o direito é seu.
Mas ela não pode continuar desse jeito. E aí, sabe o que me impressiona? Ele diz assim: eu ouvi falar o bem que ela fez para nossa parente quando eles estavam lá. Aleluia. Está vendo como é que vale a pena você ser próximo do seu próximo? Está vendo como é que vale a pena você servir o seu próximo? Eu já contei aqui meu testemunho. Eu tenho isso comigo desde quando eu me converti. Claro que sou imperfeito, cheio de falha, cheio de erro, mas eu sempre priorizei o meu próximo. Isso para mim, isso não tem preço para mim. Estou ajudando uma pessoa graduada, envolvida com o alcoolismo. Alguém me ligou de uma outra cidade e disse assim: o senhor é o pastor Aldo? Sou. Ô pastor, pelo amor de Deus, fiquei sabendo do que o senhor faz aí na cidade. Ajuda a gente. Pessoal, eu disse: vamos fazer o que é que preciso fazer. Aí marquei com essa pessoa, sentei com ela, conversamos. E olhei para ele, e Deus me deu compaixão para com ele. E eu disse: vamos, o senhor me permite? E é um caial de um homem, até para abraçar esse aqui. Apesar que eu que sou pequeno, né? E eu disse: o senhor me permite aproximar do senhor? Então, eu preciso. Chorou muito, foi. E aí, a partir daquele dia, está fazendo hoje 5 dias. Todos os dias, de manhã e de tarde. Agora ele já começou também a responder. Sabe? Ô pastor, obrigado. Aí essa madrugada eu não mandei para ele. Aí ele me mandou. Está tudo bem? A gente pode servir. A gente pode ser melhor, querido. Nós fomos chamados para sermos melhores. E eu queria pedir para colocar um cântico para a gente cantar junto. Não briga não, mas é da minha época. Eu acho que eu sou Floriano, sem querer falar que o senhor está meio igual eu, né? Assim novinho, mas eu acho que o senhor vai lembrar também. Não sei se aqui o pessoal vai lembrar, que talvez só gente nova aí, mas que eu acho que a letra diz o que nós estamos falando aqui. E diz o propósito que o pastor trouxe. Fala que nós somos um jardim diante, quem conhece esse cântico aqui? Diante, não, só eu levantei a mão, pastor. Nem você levantou. Me ajuda aí, senhor Floriano. Faz assim, depois a gente paga o almoço, me dá uma força aí, porque vai ninguém. Fala assim, ó, somos um jardim diante do Senhor. Jardim regrado pela sua graça e o seu amor. Olha o que a Bíblia diz. Porque é Bíblia, é uma letra bíblica. Nós somos o bom cheiro, só que diz perfume de Cristo. Exalando o cheiro de quê? De vida. É para isso que você foi chamado. Como é que você vai exalar o cheiro de vida? Servindo, querido. Sendo útil. Se nós pudermos dizer alguma coisa, dizemos assim: seja útil. Seja útil para o seu próximo. Seja útil para ele. E olha, querido, o meu conselho para você: seja útil 2 vezes para aquele que você acha que não merece. Seja útil. Ele dá paga as dores que ele te causou e seja útil para ele. Você está servindo a Deus. É a Deus. A diferença na sua vida é que você está servindo a Deus. Seja útil. Pastor, mas o senhor não conhece aquela pessoa. Tá, mas eu conheço você. Eu conheço você. Deus conhece você. Então seja útil. E ele diz, exalando o cheiro de vida. E aí eu acho bacana quando diz assim: meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar, levanta toda hora, né? Todo momento levanta algo para quebrar a comunhão, para destruir ela. Ele diz, se na caminhada algo se levantar, para tentar quebrar essa comunhão. E aí eu acho forte quando a letra diz, o meu coração, não é na minha força, na minha capacidade, na minha bondade, na minha generosidade, não. Na força do Senhor, para você, vai liberar perdão. Para você, vai te abraçar. Podemos ouvir? Vamos adorar o Senhor com esse cântico? Queria que você, a princípio, fechasse os teus olhos. Queria que você meditasse. E com a permissão do pastor, eu queria que você ficasse à vontade. Aleluias. Tenha liberdade, de repente, para aproximar do seu irmão, de orar com ele,
de lembrar de alguém que é tão útil para você, que te abençoou, que te trouxe para a igreja, que foi o seu anjo da guarda, que te ajuda. Aleluia. Agradece a Deus por ele. Se ele estiver perto de você, abraça ele, diz: olha, muito obrigado. Hoje eu estou aqui adorando o Senhor por isso, é por causa de você. Obrigado mesmo por ter tido paciência comigo. Talvez perto da sua esposa, do seu marido. Diz: olha, eu estou aqui para te agradecer. Obrigado, nós temos problema, nós temos dificuldade, nós temos luta, mas eu te amo. Me ajuda na minha falha, me ajuda a caminhar.